Esqueça tudo que você sabe. Alien Earth reescreveu o cânone de todo o universo de Alien. E tem mais. Você entendeu a frase de Meryl? Quando uma máquina deixa de ser uma máquina? E a Wendy? Como ela está escutando os alienígenas? Vem comigo para o terceiro episódio de Alien Earth. Fala, Geeks! O que Prodigy está planejando com os órgãos de Joey? Durante a cirurgia de Joey, Kirsch e Prodigy removeram o pulmão de Joey sem consentimento dele. E pior, em seguida introduziram um dos chamados girinos, versões iniciais ligadas ao ciclo dos facehuggers, dentro desse órgão. A justificativa oficial nunca foi clara, mas se a gente parar para analisar, fica evidente que Joey foi transformado em nada mais do que um rato de laboratório humano. E aqui está o ponto-chave. Prodigy quer entender como o xenomorfo se desenvolve dentro de organismos humanos. Só que Boy Xavier sabe muito bem o perigo que isso representa. Ele não permitiria que um humano fosse engravidado diretamente por um facehugger, porque o resultado seria óbvio: caos, destruição e uma criatura impossível de conter. Então, qual foi a solução? Usar o pulmão de Joey como uma espécie de incubador artificial. Ele é visto como descartável. Apenas um funcionário de baixo escalão. Ou seja, em vez de arriscar colocar toda a equipe em perigo, Boy sacrificou a autonomia corporal e a saúde de Joey. Tudo em nome da ciência e, claro, do lucro. E aí entra uma questão ainda mais sombria. Desde o começo, Boy já deixou claro que enxerga essas novas formas de vida alienígena como uma oportunidade. Ele não quer apenas estudá-las, ele quer usá-las, seja como arma biológica, seja como recurso para algum projeto ainda mais ambicioso. E para chegar a esse nível, é preciso compreender cada detalhe da interação entre humano e xenomorfo. O preço, a vida e o corpo de alguém que, para eles, não passa de um número. Agora, se a gente pensar no futuro de Joey dentro da trama, a situação é preocupante. O fato de Prodigy usar seu pulmão para esse experimento é um sinal bem claro que eles não têm nenhuma consideração pelo bem-estar dele. Nem mesmo a ligação emocional de Andy parece ser suficiente para garantir que Joey saia dessa vivo. Muito pelo contrário, Cavalier pode, a qualquer momento, decidir que Joey é uma distração para o Andy, eliminar o problema de uma vez por todas. E se você acha que já é cruel bastante, considere o seguinte: Joey ainda pode ser usado para experimentos muito mais extremos. Como o Andy está escutando os alienígenas? Nos episódios iniciais, durante o voo para a nave da Weyland Utami, o Andy ouviu os embriões alienígenas. E quando se aproximou dos ovos, foi a mesma coisa. E agora, no episódio 3, no corredor da Prodigy, o Andy escutou os gritos dos alienígenas. Bora teorizar? O enxame dos xenomorfos não funciona com telepatia. Ele é, na verdade, uma rede tecnológica. Algo como uma nuvem viva, onde cada criatura é um nó conectado. E aí entra a peça mais estranha desse quebra-cabeça, o Andy. O Andy consegue ouvir os alienígenas, mas não porque ela tenha um poder mágico ou espiritual, e sim porque a sua existência é única. Ela é uma consciência humana, vivendo dentro de um corpo sintético. Basicamente, o Andy se tornou uma espécie de rádio biotecnológico, perfeitamente sintonizado com o sinal dos xenomorfos. Pensa assim: o corpo sintético dela funciona como hardware, uma máquina equipada com sensores e processadores neurais capazes de captar sinais que um ser humano puramente biológico jamais perceberia. Só que aí vem o diferencial. Enquanto um androide monitoraria esse sinal como se fosse apenas um ruído sem importância, o Andy carrega dentro de si uma consciência humana. Esse é o software, a parte intuitiva, emocional e interpretativa. Ela não só detecta a interferência, como entende que aquela estática esconde o padrão. Ou seja, é justamente a fusão de máquina e mente humana que permite ao Andy captar e interpretar o que os xenomorfos estão transmitindo. E o detalhe que deixa isso ainda mais fascinado é o design sonoro mostrado no seriado. Para o Andy, o que chega é um som de estática, exatamente como se fosse um fluxo bruto de dados não processados. Já para a gente, como audiência, o som parece como uma mistura perturbadora de zumbidos orgânicos e cliques digitais. Esse detalhe não é à toa. O zumbido remete à biologia, enquanto os cliques remetem à tecnologia. É como se os xenomorfos carregassem em si a assinatura de duas naturezas.
o orgânico e o artificial. Mas por que o Andy? E aqui fica a grande pergunta. O Andy não é a única criança cuja consciência foi transferida para um corpo sintético. Outras passaram pelo mesmo processo. Então, por que a Sora tem esse dom de captar os sinais xenomorfos? Será que existe algo de diferente no corpo dela? Algum ajuste foi feito de propósito? Ou será que a própria consciência de Wendy tem uma sensibilidade única que a torna afinada com esse tipo de rede? Esse é um dos maiores mistérios que a série ainda precisa responder. Talvez o Wendy seja um protótipo especial, talvez um acidente. Ou, e aqui vai uma teoria, talvez Borg Xavier tenha criado ela exatamente para ser essa ponte. Alien Earth ignora Prometheus e reescreve o cânone. Alien Earth não apaga completamente o que aconteceu em Prometheus e Covenant, mas deixa tudo tão curvo que a impressão é de que esses filmes nunca existiram dentro da linha oficial. Diferente de Alien Romulus, que ainda brinca com conceitos apresentados por Ridley Scott, a série Earth basicamente ignora qualquer referência ao líquido preto, a busca de Peter e Randy pelos engenheiros e principalmente aos experimentos bizarros de David com xenomorfos. E aqui vem a grande virada, a nave USS-SS-29. Esse cargueiro espacial, que acaba servindo como base para a trama de Earth, fez um pouso forçado décadas antes dos eventos principais da franquia. Para ser exato, a mais nova foi enviada 65 anos antes de 2120. Isso significa que a tripulação dela encontrou espécimes de xenomorfos por volta de 2088. Ou seja, 5 anos antes de David sequer começar seus próprios experimentos. Você percebe o peso disso? Essa informação joga por terra toda a narrativa construída em Covenant, onde o final deixa claro que David havia assumido o controle da nave Covenant e que continuaria seus testes até chegar na forma clássica do xenomorfo que conhecemos. A pele negra, o corpo biomecânico, cauda afiada e o ciclo de vida já estabelecido. Só que em Alien Earth a história é outra. Os xenomorfos já existiam muito antes. Isso destrói de forma definitiva a ideia de que David foi o criador dessas criaturas. Ele pode ter brincado de cientista, mexido na biologia alienígena e até aprimorado algumas versões. Mas não é mais o pai dos monstros. No máximo, David vira um coadjuvante na história evolutiva dos Xenos. Outro detalhe importante. Quando olhamos para trás, vemos que tanto Prometheus quanto Covenant estavam preparando terreno para algo maior. Prometheus trouxe o Conselho de Engenheiros como criadores da humanidade e sugeriu que eles tinham relação com a gosma negra e os monstros que viriam depois. Covenant, por sua vez, colocou David no papel de criador, montando os ovos, o Facehuggers e finalmente os Xenomorphs. Só que Earth chegou chutando a porta e disse: não, isso tudo não importa. E o que isso causa no fã? Uma mistura de alívio e frustração. Alívio porque muitos odiaram a ideia de um androide ser responsável por criar uma das criaturas mais icônicas da ficção científica. Afinal, o medo que xenomorfos causam está justamente no mistério de sua origem, como seres que simplesmente existem no universo, predadores perfeitos que ninguém sabe de onde vieram. Mas, ao mesmo tempo, também existe a frustração, porque se Earth ignora Prometheus e Covenant, então toda aquela construção da mitologia, os engenheiros, a busca pelo sentido da vida e até os experimentos de David viram praticamente nada dentro da linha principal. O que está acontecendo com Nibis? Neste episódio, vemos que os outros híbridos também começaram a ganhar importância dentro da trama, mas é Nibis quem rouba a cena. Ela já havia sido marcada pelo trauma do ataque de um alienígena, e agora, além desse medo constante, enfrenta uma crise muito mais profunda, a crise de identidade. Nibis já não é humana, seu corpo agora é sintético. Isso a coloca em um conflito existencial devastador. Quem ela é de verdade? Será que ainda existe uma parte de sua humanidade dentro dela? Ou tudo não passa de uma cópia? Esse questionamento ganha ainda mais peso quando vemos o quanto ela está perturbada com o seu novo lar em Nunca Mais. O lugar que deveria ser um refúgio não é um lar de verdade para ela. A verdade é cruel. Nibis já não tem mais um lar. Sua versão humana morreu. E o que resta agora é apenas essa nova forma sintética tentando se adaptar em um mundo que parece não aceitar totalmente.
Mas o detalhe mais interessante é que esse desespero pode não ser apenas fruto do trauma. Existe a possibilidade de que algo tenha dado errado durante o processo de transferência de consciência. Talvez um erro, uma falha. Só que, em vez de ser apenas um defeito, essa confusão pode ser justamente o que mantém a humanidade de Nibis viva. Agora entrando no campo da teoria. Como Nibis tocou no seu olho e se lembrou do Ninja Óculos, talvez Nibis pegue o Ninja Óculos e coloque em um corpo, quem sabe no dela, como forma de recuperar um pouco do seu eu biológico. Isso pode resultar na fuga de todos os espécimes do laboratório da Prodigy, e como consequência, o fim da ilha. O enigma da máquina de Moro. Você já parou para pensar no que realmente significa ser uma máquina? Essa é justamente a provocação que Moro lança no episódio 3, com sua pergunta intrigante. Quando uma máquina deixa de ser uma máquina? À primeira vista, a resposta parece simples. Uma máquina deixa de ser uma máquina quando para de funcionar. Um carro sem motor, um computador sem energia, ou até mesmo um relógio parado. Todos perdem a essência daquilo que os define. Mas o enigma de Moro vai muito além desse raciocínio direto. Moro sugere que o ponto central não está apenas na função, mas no propósito. Uma máquina, por definição, é criada para executar uma tarefa específica, repetitiva e muitas vezes limitada. Ela é dependente de um operador, de alguém que aperta o botão, gira a chave ou dá o comando. Sem esse vínculo entre criador e criado, ela seria apenas um objeto inerte, sem significado. Mas agora vem a virada filosófica. E se essa máquina ganhar consciência, inteligência própria e até mesmo uma identidade? Nesse momento, ela não está mais cumprindo apenas a função para a qual foi projetada. Ela passa a existir por si mesma. E aí, podemos realmente continuar chamando isso de máquina? Esse dilema é exatamente o que move o Muro. Um ciborgue dividido entre sua programação artificial e o que resta de sua humanidade. Ele é, ao mesmo tempo, o resultado de uma engenharia fria e calculada. Uma mente capaz de refletir, sentir e até duvidar da sua própria natureza. A cada escolha que faz, Moro desafia os limites de sua programação, quase como se estivesse traindo o próprio código que o sustenta. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Moro não está sozinho nesse paradoxo. Os chamados garotos perdidos, os híbridos que aparecem na trama, também carregam essa mesma dúvida existencial. Eles são fruto de experimentos que misturam o humano e a máquina, criados com um propósito oculto. O enigma da máquina de Moro não é apenas uma frase misteriosa jogada no ar. É um reflexo direto da luta entre livre-arbítrio e programação, entre identidade e função, entre ser e servir. E é um detalhe muito simbólico desse discurso. Moro chama os espécimes alienígenas de obra da vida quando fala com o Utami. Mas será que ele realmente acredita nisso? Ou será apenas mais um reflexo de sua servidão? No fundo, Moro só usa esse termo porque ainda se vê como alguém que precisa servir uma ordem maior. É quase como se dissesse isso para justificar sua própria existência, para se convencer de que há sentido em seguir em frente. Por que Moro quer ser amigo de Slight? Moro não está interessado em amizade de verdade. O que ele quer mesmo é descobrir os segredos de Prodigy, principalmente tudo o que envolve os sintetizadores e experiências misteriosas com os híbridos. A coisa fica ainda mais sombria quando percebemos que Moro ouviu a menção aos pais de Slight sem saber que eles são, na verdade, híbridos. E é aí que o plano dele começa a se desenhar. Sequestrar um dos híbridos, muito provavelmente o próprio Slight, para usá-lo como moeda de troca. O objetivo final? Negociar com o Borkaver, oferecendo o híbrido em troca dos espécimes alienígenas. O jogo de xadrez mortal em que Slight é apenas uma peça descartável. Enquanto Moro conversa com Slight usando o grampo que ele mesmo implantou no pescoço do garoto, cada palavra é uma isca, cada gesto é uma armadilha. Moro busca informações não sobre Prodigy, mas também sobre Cavalier. Moro está tentando, pouco a pouco, virar Slight contra seus aliados, fazendo desconfiar tanto da Prodigy quanto de Borkaver. Esse teatro da amizade serve a um propósito maior: abrir caminho para que Moro tenha acesso a inovações híbridas ultra secretas desenvolvidas por Prodigy. E é claro, no fundo, tudo está a serviço do verdadeiro mestre de Moro,
a corporação Weyland Yutani, que nunca deixa de puxar os fios por trás dos bastidores. Mas o detalhe mais intrigante é a escolha de Slight como alvo. E aqui entra uma referência interessante. No clássico filme Peter Pan, Slight é o garoto perdido que mais se lembra de sua vida antes da Terra do Nunca. Ele guarda memórias que os outros já esqueceram. E isso pode ser uma metáfora perfeita para a manipulação de Moro. Ele sabe que Slight tem essa nostalgia, essa sensação de não pertencer totalmente ao seu corpo sintético. Então, ao mexer nessas feridas psicológicas, Moro pode convencê-lo de que, apesar de parecer humano, Slight já não é mais humano de verdade. Esse tipo de lembrança pode ser devastador. Imagine um personagem que, de repente, começa a questionar sua própria existência, sua essência e até mesmo sua lealdade. É exatamente esse plano de Moro, usar o medo e a insegurança de Slight para transformá-lo em uma peça-chave contra Prodigies. Se isso der certo, a série pode caminhar para uma reviravolta explosiva. Slight se voltando contra aqueles que jurou seguir. Isso não só enfraqueceria Prodigy e Bokerver, como iria caminho para o Wade Yutani finalmente colocar as mãos nos híbridos em toda a tecnologia que eles representam. Agora me conta nos comentários, qual é a sua teoria para o Andy estar escutando os alienígenas? O que você achou desse episódio? Comente e deixe o like e se inscreva no canal. Toda semana saem novos vídeos explicando detalhe por detalhe tudo de melhor da cultura pop. Muito obrigado, até a próxima, fui!